Coloca o texto bíblico aqui, por favor. Essa é uma manhã profética. Estou tomado de expectativa. Está escrito assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Diga comigo amém. Amém. Eu quero falar nessa manhã sobre um tema muito singular. Coloca o tema, por gentileza, aqui no telão. Eu quero falar sobre hoje haverá restituição. Quantos querem receber restituição? Amém? Estenda as suas mãos para cá. Você pode fazer isso? Estenda as suas mãos agora sobre mim. Você pode liberar uma palavra sobre a minha vida? Faça isso agora, vai. Libera uma palavra sobre mim. Vai, libera uma palavra. Seja profeta na minha vida. Vai, o culto já começou. Rasga o teu coração na presença do Senhor. Vai, libera uma palavra, um decreto, uma profecia. Ai, Senhor, eu não abro mão da tua glória. Esta é uma manhã em que a tua presença vai nos marcar por inteiro. Vem, Espírito de Deus. Marca-nos, Espírito Santo. Marca-nos, Espírito Santo. Marca-nos com a tua glória, Pai. Marca-nos com a tua Shekinah. Sopra o teu Espírito, ó Deus, sobre este lugar. Sim. Ai, 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 você está comigo aqui, vai. Rasga, rasga, rasga. Responsáveis, a chama não vai apagar. Escute, me dê a tua atenção. Esse texto que acabei de ler é um pequeno trecho da pregação de Pedro, quando Pedro realiza junto com João a cura do coxo na porta do templo chamado Formosa. A Bíblia diz que após esse evento o homem, ele adentra no templo pulando, saltando de alegria. Quando isso acontece, as autoridades do templo começam a questionar Pedro e João, tentando compreender como que eles foram capazes de realizar tamanha façanha, um prodígio tão extraordinário. Pedro então se levanta com autoridade, dizendo assim: o que está acontecendo aqui é o cumprimento das profecias messiânicas que dizem assim, em Mateus no capítulo 11, no versículo 5, os cegos vejam, os coxos andem, os leprosos sejam purificados, os surdos ouçam, os mortos ressuscitados, e aos humildes seja pregado o Evangelho. Pedro está desafiando as autoridades para dizer que é chegado o reino de Deus, e coisas inexplicáveis a partir daquele tempo estariam acontecendo a partir da ministração da palavra de Deus. Pedro então se levanta dizendo assim: arrependei-vos e convertei-vos. A palavra aqui, arrependimento ou arrepender, ela vem da mesma raiz etimológica da palavra metanoia.
O que Pedro está nas entrelinhas, na legenda, tentando trazer ou facilitar a nossa compreensão, é que ele está dizendo que não existe refrigério sem metanoia, não existe refrigério sem mudança de mentalidade, não existe refrigério sem mudança de comportamento. Quantos querem viver um tempo de refrigério? Faz assim. Quantos estão cansados, sobrecarregados, querendo acessar um tempo de refrigério? Pedro está dizendo de maneira profética: não há como acessar o refrigério sem mudança de mentalidade. Se nesta manhã você não permitir que o Espírito de Deus pegue em suas mãos e te ajude a ser transicionado para um tempo de mudança de realidade, de mentalidade, você não pode acessar uma mudança de mentalidade e acessar uma mudança que vai provocar refrigério na tua vida. Quem está aqui, diga glória a Deus. Escute, o texto que Pedro narra, ele está dizendo assim: arrependam-se e convertam, para que venha um tempo de refrigério. A palavra refrigério aqui, pastora Márcia, é a mesma palavra que aponta em sua raiz para devolver as coisas para o lugar original. O que Pedro está dizendo é: está tudo fora do lugar, as coisas não estão no lugar que deveriam estar, e você está tentando reposicionar as coisas com a força do teu braço, com o teu intelecto avantajado, com a tua rede de contatos. E Pedro está dizendo: você não pode devolver as coisas para o lugar se você não permitir que o Espírito provoque uma metanoia em você. A palavra refrigério também, ela aponta em sua etimologia para a palavra restituição. O que Pedro está dizendo é chegado um tempo de restituição, mas existe uma condição para que a restituição venha sobre mim e sobre você. Levanta a tua mão direita e declare como profeta comigo: é tempo, mais forte, é tempo de mudar de mentalidade, para que haja restituição imediata. Quantos querem receber restituição imediata? Diga glória a Deus. Olha o que acontece na vida de Jó. O texto diz assim: Jó é um homem íntegro, Jó é um homem reto, Jó é um homem temente a Deus e que se desvia do mal. É como se o texto estivesse dizendo: Jó é um homem pleno. Jó é um homem que tem a sua vida em que todas as áreas estão no lugar original. É como se o texto estivesse dizendo: na vida de Jó tudo vai bem. Só que quando observamos a vida de Jó, percebemos que esta é uma realidade, até porque o casamento de Jó é abençoado. A esposa de Jó, ela é conhecida por aqueles que passam pela sua propriedade como hospitaleira. Os historiadores chegam a dizer que ela amparava o aflito e socorria o necessitado. Ela faz parte da nobreza, da alta classe do Oriente. Jó não fica para trás. Ele é um sacerdote excelente. Diga comigo: sacerdote. Mais forte: sacerdote excelente. Ele é um sacerdote excelente. Ele levantava um altar diário de adoração pelos seus 10 filhos. É um homem que entendeu a tua posição em Deus. É um homem que pagava um preço pela sua casa, pela sua esposa e pelos seus filhos. Um pai dedicado.
um pai cuidadoso, mas a verdade é que de repente tudo mudou. Deixa eu dizer algo para você: não é porque tudo vai bem na tua vida que você pode colocar Deus de lado. Não é porque as coisas estão no lugar que você você pode ficar desfrutando de tudo, colocando Deus em qualquer lugar. A Bíblia diz que tudo ia bem na vida de Jó, mas de repente as coisas mudaram. Preste atenção. Em um só golpe, 10 filhos de Jó foram mortos. Para quem não sabe e não conhece a história, Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. Só quem já perdeu um único filho sabe a dor da perda de um filho. O elo mais poderoso na Bíblia é colocado pelo profeta Isaías, é o relacionamento de uma mãe com o seu filho. A Bíblia diz que só existe um relacionamento que está acima do relacionamento de uma mãe com o seu pequeno, que é o relacionamento de Deus para conosco. É por isso que o profeta diz: podes uma mãe se esquecer do filho que ainda mama, mas se porventura ela esquecer, eu não esquecerei de ti. A Bíblia diz que agora este homem está enterrando os seus 10 filhos. Imagine a cena no Oriente: um velório coletivo, aonde 10 filhos que outrora estavam regozijando, agora estão sendo sepultados. Sem diagnóstico, o corpo de Jó é coberto por tumores e feridas. A boca dele também é tocado pelas feridas. Ele chega a dizer na Bíblia que o seu hálito se torna repugnante. Ele não pode sequer usar as suas unhas para coçar o seu corpo, porque a cartilagem do seu nariz, das suas orelhas caíram, as suas unhas caíram. Ele precisa acessar um pedaço de caco para poder cortar o corpo, coçando a sua estrutura. Este homem que outrora estava muito bem, agora está vivendo o pior episódio da sua história. Olhe para cá. Sabe o que eu acho extraordinário? Porque talvez essa não seja apenas a história de Jó, mas também a sua história. Nada que você coloca a mão prospera. Nada que você faz acontece como você planejou. Você está vivendo cabisbaixo, arrastado e arrastada, não sabe mais o que fazer. Você não tem mais vigor, desejo de levantar da cama pela manhã. Mas eu acho incrível, porque aonde nós enxergamos o final, Deus vê um grande começo. É por isso que foi profetizado: o fim é melhor do que o começo. E eu quero ser profeta na tua vida nessa manhã. Aonde você vê o fim, Deus está estabelecendo um começo. Coloca a tua mão assim, que eu quero profetizar sobre você. Quantos acreditam em profecias? Eu quero declarar nessa manhã: aquele que restitui está vendo a tua casa nessa manhã. Aquele que restitui está vendo o teu choro nessa manhã. Aquele que restitui está vendo a tua dor. Aquele que restitui está vendo o seu desespero. Se prepare para viver o maior e melhor tempo da sua história. Vem tempo de restituição hoje sobre você. Você está comigo aqui? Diga glória a Deus. Levante a sua mão. Eu sinto o Espírito Santo aqui. Quantos conhecem aquela música
Comece a adorar comigo, vai. Os anos que foram que se embora. perderam. Vai, declare. O que era festa e agora Vai, declare, vai. é tudo que já morreu. Mas pensar que este é o teu fim não é o que Deus planejou. Só quem acredita, vai. Levante do chão e erga o clamor. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me. Põe teu azeite e minha dor. Você não está em mais um culto. Restitui. Enquanto você adora Deus, visita a tua causa, declare, vai. Tranquilas, lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Levante as suas mãos mais uma vez. Você vai profetizar o refrão dessa canção agora, vai. E o tempo que roubado foi não Vai, declare. poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Sim. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Bem forte, declare como profeta, vai. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me. Sim. E põe teu azeite em minha dor. Restitui. E leva minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Você não tem ideia o que o Espírito pode fazer num ambiente profético. Eu quero convidar você a pregar comigo nessa manhã. Você está aqui, diga glória a Deus. Escute. Nós estamos debaixo de um tempo de entrega total. Nós não acreditamos que a proposta do céu para nós, enquanto família fortes, é apenas entregar uma palavra bonita, uma palavra gostosa de ser ouvida. Não, não, não. Nós acreditamos que chegou um tempo profético para vivermos o extraordinário. Você está comigo aqui? Então, enquanto eu estiver ministrando essa palavra, eu quero que você agarre essa palavra no teu espírito. Porque nos próximos dias, coisas que não podem ser explicadas vão começar a acontecer no seio da tua casa. Nos próximos dias, você vai começar a desfrutar de realidades que o teu braço jamais poderia alcançar. Eu estou profetizando, Deus vai fazer coisas na tua vida que não fez em ninguém antes da tua geração. Se prepare para viver aquilo que é chamado de extraordinário da parte do Criador. 3 áreas que o Espírito de Deus vai trazer restituição imediata sobre mim e sobre você. A primeira área que haverá decreto de restituição é a área financeira, a área das finanças. Olhe para mim. Eu sei que a igreja tem dificuldade com tratar sobre o assunto chamado finanças, sobre o assunto chamado dinheiro. Mas escute o que eu vou dizer. Existem 48 parábolas registradas nos evangelhos. Parábola é um método criado por Jesus para poder ilustrar o reino de Deus. De 48 parábolas, 16 parábolas fala sobre o assunto com o tema dinheiro. Quando olhamos para as escrituras, percebemos que existem 2.350 versículos que tem uma abordagem direta sobre o assunto chamado dinheiro. Deus está preocupado sim com a sua vida financeira. Deus está preocupado com as suas finanças. Por que, pastor? Guarde aquilo que eu vou falar agora. Porque finanças desorganizadas desestabilizam as nossas emoções e neutralizam as nossas ações.
Sabe qual foi a primeira área da vida de Jó que foi atacada? Não foi a área da oração, não foi a área da família. A primeira área da vida deste homem que foi tocada por Satanás foi as suas finanças. Porque finanças tiram a nossa estabilidade emocional. Quantos sacerdotes estão morrendo hoje porque tiveram as suas finanças tocadas? Quantos homens de Deus que não conseguem levantar as suas mãos porque não podem mais levar provisão para o seio do seu lar? E quando falamos em dinheiro na casa do Senhor, as pessoas dizem: esta igreja é carnal, essa igreja não entendeu nada. Essa mentalidade de prosperidade, ela não vem dos céus. E Deus está me levantando nesta manhã para dizer para você que a tua vida financeira é do interesse dEle. Você está comigo aqui? Diga glória a Deus. A sua vida financeira, guarde isso, ela é do interesse de Deus. Mas não apenas do interesse de Deus, mas também do interesse de Satanás. A primeira área tocada foi a financeira. A Bíblia diz que Jó tinha 7.000 ovelhas. Quantas mil ovelhas? 7.000 ovelhas. Em um mesmo dia, uma desgraça acontece. Porque é assim que Satanás trabalha. Enquanto muitos brincam de servir a Deus, ele não brinca, ele é eficaz, eficiente. O texto diz: no mesmo dia, 7.000 ovelhas foram mortas através de um fogo repentino. Em um mesmo dia, ele tinha 3.000 camelos. Em um mesmo dia, a Bíblia diz que os camelos foram roubados pelos caldeus. Porque é assim que ele faz. A Bíblia diz: a alegria do Senhor é a nossa. E quando ele quer roubar a tua força, ele faz o quê? Tira a tua alegria. E não é difícil tirar a tua alegria. Por que tem tanta gente fraca dentro da igreja? Tem o Espírito de Deus, mas é fraco. Porque Satanás não está brincando. Ele trabalha com leitura. Ele observa você 24 horas. Ele sabe aonde mexer para roubar a sua alegria, arrancando as suas forças. Em um mesmo dia, ele tinha 1.000 juntas de bois, que foram levadas pelos sabeus. A vida de Jó se tornou um alvo do inferno. Mas de repente, diga comigo, mas de repente, mais forte, mas de repente, mais de repente. E eu quero declarar que o de repente de Deus está chegando para a tua vida. A Bíblia diz que do dia para a noite Satanás tocou na vida de Jó, mas o de repente de Deus chegou. E eu quero ser profeta na tua vida para dizer para você que o de repente de Deus chegou. Olha o que está sendo profetizado em Jó 42:12. Está escrito: e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, fazendo com que o primeiro se tornasse a metade desse novo estado. Eu quero ser profeta na tua vida para dizer: hoje começa um tempo de restituição na tua história. Quem pega, diga glória a Deus. Vai, declare, vai. Teu povo clama de vai, declare, vai, vai. Uma vez de novo, faz de novo. O teu povo clama a ti. Coloca a tua mão assim.
Escute essa oração. Eu quero ser profeta essa é uma manhã de liberação. Alguém me perguntou nas redes sociais: pastor, o que é isso? Decreto. O que é isso? Profecia. E eu disse: isso não é para alguém entender de maneira científica. O que está acontecendo aqui não é uma doutrina, é um ato profético. Você vai viver o que crê. Jó está dizendo que o seu primeiro estado não se comparou ao seu segundo estado, porque ele acreditou que Deus poderia se levantar ao favor dele. Eu declaro, esta manhã, Deus se levanta a teu favor. Coloca a tua mão assim. Fontes superiores, fontes inferiores, se abram agora sobre a vida daqueles que temem e amam ao Senhor. Eu quero profetizar nessa manhã: é tempo da tua casa voltar a florescer. Eu quero profetizar nessa manhã: é tempo da tua empresa ou da empresa que você foi plantado voltar a florescer. Eu quero profetizar nessa manhã: é tempo do teu ministério voltar a florescer. Eu estou sendo profeta da tua vida. Eu quero profetizar nessa manhã: é tempo dos teus filhos voltarem a florescer. Eu quero profetizar nessa manhã: é tempo da família Fortes em Cristo voltar a florescer como nunca antes na história. Ei, pega essa palavra no espírito. O que você não fez nos últimos 12 meses, se você acreditar, Deus passa a fazer a partir desse decreto. Nessa manhã eu estou liberando um novo tempo, virá sobre você. Só quem está aqui levanta as suas mãos, adore ao Senhor. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me. Vai, declare, vai. Põe teu azeite e minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Levanta a mão direita. Pastor, eu não creio. Não levante. A Bíblia diz que em Números capítulo 13, 12 homens foram espiar a terra. Quantos? A Bíblia diz que tinha 10 incrédulos. Eles viram a terra, mas não entraram. Porque a chave para entrar onde não podemos é acreditar naquele que pode. Fala comigo bem forte com voz de profeta. Nesta manhã eu recebo da parte de Deus a restituição de tudo aquilo que o diabo me roubou. As minhas finanças serão agora restituídas pelo poder de Deus. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia! Porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Bem forte, vai, declare, vai. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Vai, levante as suas mãos, declare, vai. Restitui, Senhor, e leva minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Escute, você não tem ideia do que eu estou passando aqui em cima agora. Há uma guerra sendo travada para que os céus possam liberar realidades que estão amarradas na tua vida há muito tempo. Nós acreditamos no que estamos pregando, irmãos. Estamos debaixo de um jejum de 40 dias. Estamos vivendo algo por fé e cremos naquilo que Deus nos falou.
Eu não estou pregando uma palavra pronta para poder massagear o teu ego. Deus liberou sobre nós uma sentença. Até o dia 29 de junho deste mês, se prepare, haverá restituição nas suas finanças. Quem pega essa palavra, diga glória a Deus. Número 2, haverá um decreto de restituição da parte de Deus no tempo que você perdeu. Haverá um decreto no tempo. Um dos maiores provocadores de depressão no século 21 é a consciência que o tempo perdido não volta atrás. Quantos já ouviram a expressão: ah, se eu pudesse voltar no tempo, ah, se eu pudesse voltar atrás. E se eu disser para você que existe um Deus que está acima do tempo, conhecido pela história como Deus do tempo, e que o Deus do tempo que governa o tempo, e que passeia entre o Cronos e o Kairos, este Deus pode fazer o tempo voltar na sua história. Há uma profecia liberada pelo profeta Joel. Em Joel 2:25, o mesmo profeta que profetizou que nos últimos dias a nossa carne seria marcada pela presença do Espírito, ele disse: restituirei-vos o tempo. O que ele está dizendo é: existe alguém que pode costurar a sua história e pode fazer você voltar no tempo. Eu não sei se você se lembra, mas existe um homem que recebeu uma promessa como você. É um homem comum. O seu nome é Caleb. Caleb recebe uma promessa. Diga bem forte: promessa. Quantos receberam promessas? Faz assim para me saber que você está me ouvindo. Ele recebe uma promessa. A promessa era que ele ia se apossar de uma parte, de uma porção de terra. Parece que Deus se esqueceu de Caleb. E eu sei que a sua crise também é essa, porque parece que Deus esqueceu mas Deus não se esquece de ninguém. Deus não se esquece daquilo que Ele falou. Passarás os céus, passarão a terra, mas as minhas palavras não. O que ele está dizendo é: eu disse, você anotou, você guardou na tábua do coração, então não duvide. A Bíblia diz que Caleb, 45 anos depois, ele recebe a sua porção de terra. Ele não é mais um garoto, ele vai fazer 90 anos, mas ele diz algo que mexe comigo. Ele diz assim: o Deus do tempo gerou algo dentro de mim, e hoje, 45 anos depois, eu tenho o mesmo vigor que eu tinha quando Deus me fez a promessa. O que o Espírito de Deus está narrando através de mim é: eu vou dispensar sobre você um vigor que os jovens não têm, para viver a promessa que eu disse que ia cumprir na tua vida. Não importa o tempo, não importa as estações, haverá vigor, haverá virtude, para que você viva como Caleb na terra da promessa que Deus te fez. Quantos estão aqui, pelo amor de Deus, diga glória a Deus. Quando Davi assume o trono, diga comigo trono.
ele faz algo que nenhum rei fez antes dele. Normalmente, quando os reis assumiam o trono, a primeira coisa que eles faziam, eles procuravam a dinastia anterior, ou seja, todos os parentes diretos do antigo rei, e ele matava todos, para que ninguém ousasse se levantar, a fim de reivindicar o trono. Davi, quando ele se assenta na cadeira de Israel, ele toma uma decisão. Ele pergunta para os oficiais: existe alguém da família de Saul, algum representante real, para que eu, Davi, o representante de Deus, possa restituí-lo? Alguém se levanta e diz: existe um moço, o nome dele é Mefibosete, só tem um negócio: ele mora com os indigentes, ele é qualquer um, ele habita na terra da miséria, chamada Lodebar. Davi diz: prepare uma carruagem real, mande até a terra dos indigentes, e mande buscar o menino. A carruagem adentra em Lodebar. Eu imagino todos olhando aquela cena. Não era comum ver a carruagem do rei na terra dos indigentes. Quando ela para na casa, ou na porta da casa do menino, um oficial desce, e ele percebe um moço se arrastando, porque diz a história, que no meio de uma guerra, a serva do menino, ela deixa o menino cair, e ele fica paralítico, ele está se arrastando, quando o oficial diz: quem mora aqui? Quem mora nesta casa? Ele se apresenta, quando de repente o oficial diz: o rei mandou te buscar. Você não entendeu, mas nesta manhã o rei está usando o oficial, o porta-voz dele, para dizer: eu mandei te buscar. Não é o anjo, não é o arcanjo, é o próprio Deus dizendo: eu estou entrando na tua Lodebar, eu estou entrando no meio dos lugares que ninguém entra, para dizer: eu vim te buscar. E faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo. Ah, se eu fosse você, eu levantava as mãos e adorava. Faz a eternidade se alinhar com o natural. Sim. E na terra nós que somos povos. Vai, declare, 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 declare. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos pó, amamos. Aviva-nos, 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 Senhor. Guarda aqui, guarda aqui. Olhe para cá. Essa é uma manhã que o rei veio através do seu oficial para dizer: eu estou entrando na tua Lodebar,
Eu estou entrando aonde nem os parentes íntimos quiseram entrar, aonde nem os melhores amigos tiveram coragem de estender a mão. Eu estou entrando na terra dos indigentes, e eu estou mandando te buscar. O menino, ele entra dentro da carruagem, e ele sai da terra da vergonha, e vai ser levado agora para o palácio, porque quando o tempo de restituição chega, Deus nos arranca do lugar da nossa vergonha e nos leva para a mesa do rei. Quando ele chega lá, Davi olha para ele e diz assim: eu estou lhe restituindo todas as terras do seu avô. Eu estou lhe restituindo em nome do reino todas as terras do teu pai. E eu estou lhe restituindo um lugar na mesa do rei. Porque se tem uma coisa que a crise faz conosco, é de nos tirar da mesa, da presença dele. E o Espírito de Deus está dizendo: eu não vou te restituir para você continuar onde está. Eu vou te restituir, mas eu quero você sentado na minha mesa. Quantos estão dispostos a sentar na mesa do rei? Bem forte, diga glória a Deus. Coloca a tua mão assim, eu quero profetizar algo muito forte aqui agora. Preste atenção no que eu vou dizer, e quando eu terminar, você vai dizer bem forte, glória a Deus. Eu quero profetizar nessa manhã, que Deus hoje vai restituir na tua vida tudo que o teu avô perdeu por incredulidade. Eu quero profetizar nessa manhã, que Deus vai restituir o que o teu pai perdeu por ignorância. Eu quero profetizar nessa manhã, que Deus vai restituir o que você perdeu por desobediência e por falta de discernimento. Quem concorda, diga glória a Deus. Hoje Deus está liberando uma restituição geracional. Deus está visitando a iniquidade dos nossos pais. Mas a Bíblia diz: 1000 gerações viverão a promessa daqueles que temem a Deus. Quantos homens e mulheres tementes a Deus nós temos nessa casa? Diga glória a Deus. Quero terminar aqui. Quero terminar aqui. Quero terminar aqui. Escute. Não importa o tempo que te roubaram, tá? Não importa o que te roubaram. Não importa que a tua empresa faliu. Ah, minha empresa faliu. Não importa, não importa, não importa. Não importa se te enganaram, te usurparam. Não importa, não importa. Não importa se te enganaram. Não importa se te traíram. Não importa se compraram de você e não pagaram. O rei está dizendo: quem vai restituir sou eu. Eu vou restituir o que você perdeu. Você está aqui, diga glória a Deus. Pastor, eu não acredito não, eu só acredito vendo. Olha o que está escrito nesse texto aqui que mexe comigo. É por isso que eu oro por coisas doidas. Por isso que eu acredito em coisas malucas. Porque está escrito. E a Bíblia diz: se creres, verás a glória de Deus. Marcos 16:15. Os sinais acompanharão aqueles que acreditam. Isaías 38:8. Eu, Senhor, vou fazer o sol retroceder na tua história. É como se Deus estivesse falando: você fez um monte de bobagem. Calma, pega na minha mão, porque eu sou o Deus do tempo, e eu vou fazer o sol retroceder só para te beneficiar. Quem está comigo aqui faz assim. Você consegue sentir o Espírito se mover nessa casa nessa manhã? Glória a Deus.
Terceiro, eu termino aqui. Hoje é o dia que nós estamos consagrando o mês de junho ao Senhor. Diga glória a Deus. Escute, presta atenção, anote. Se eu falo da parte de Deus, anote. Até o dia 29 desse mês vai ter uma explosão de sinais na tua vida. Quantos acreditam nessa palavra aqui? Uma irmã me procurou essa semana. Como eu não falei com ela, eu não vou falar o nome, mas isso está acontecendo todo dia. E ela disse: pastor, no penúltimo culto, o Senhor liberou uma palavra, eu peguei. Eu o quê? Ela disse: eu duvidei, eu questionei, porque quem pega vive. Ela disse: eu não vendia desde fevereiro. Desde quando, irmãos? Quem vive de venda pode ficar sem vender? Porque tem compromisso, tem família. E eu sinto a dor da igreja, porque eu sei que quando tem um pai de família, uma mãe de família sofrendo, é muito difícil. E ela pegou a palavra. Ela entra aqui na quinta-feira, eu estou aqui umas 7 horas da noite. Ela entra aqui para orar. Ela chegou e me viu aqui dentro. Falou: pastor, deixa eu dizer algo. Eu peguei a palavra. Sabe quantas vendas eu fiz esse mês? Que mês? Porque quando Deus quer mudar a sorte de alguém, não precisa de tempo. Porque tudo que Deus prometeu já está pronto. Eu fiz 9 vendas esse mês. Quem trabalha com imóveis, é fácil fazer 9 vendas? O que eu estou dizendo é: existem 2 caminhos para nós enquanto família da fé: questionarmos a palavra ou nos submetermos àquilo que Deus está falando. Deus está dizendo: eu vou restituir as finanças, eu vou restituir o tempo, eu vou restituir o autoconhecimento. Olhe para cá. Por que Ele tem que restituir o autoconhecimento? Porque sem revelação da minha identidade, Deus não pode mudar a minha realidade. Tem realidades que já deveriam ter mudado há muito tempo, mas a mentalidade não muda. A falta de acesso pleno a saber quem eu sou não pode alterar o curso da minha história. Deus não pode se mover através da vida de alguém que não sabe quem é nele. Como que Deus vai usar você, seja no âmbito profissional, ou seja na igreja, ou seja nas plataformas que Ele te plantou, se você até hoje tem dúvidas acerca de quem você é nele? Gênesis 1:26, eu termino aqui. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa. O problema é que o pecado fez o quê? O pecado, ele desconstruiu a nossa imagem, tornando eu e você deformados na condição de imagem. Só que a Bíblia diz que o mesmo Deus que nos fez acessar a salvação, foi o Deus que nos fez acessar também a redenção. Diga comigo: glória a Deus. Ele não libera apenas perdão pelos meus pecados, mas Ele libera sobre mim a redenção, devolvendo sobre mim e sobre você o direito de imagem e semelhança que perdemos. Hoje eu e você precisamos entender que todas as vezes que o diabo questionar quem você é, você precisa visitar o texto de Pedro que diz: vocês sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos tirou das trevas e vos removeu para a maravilhosa luz. Você é príncipe, você é princesa, você é filho,
amado do Pai. Quem está aqui, diga glória a Deus. Braço direito para cima como profeta, diga: eu sou filho amado do Pai. Você está aqui, diga glória a Deus. Olhe para cá. A palavra imagem no original aponta para a palavra eidos. Eidos é imagem. Quando acessamos a Cristo, Ele devolve para nós o DNA, ou seja, a natureza de Deus que outrora perdemos por causa do pecado, acessamos por intermédio da redenção. E hoje eu e você podemos, mesmo diante de um cenário pecaminoso, mesmo falhando, mesmo mentindo, mesmo falando mal dos outros, nós acessamos a plena identidade de Deus e somos imagem e semelhança do Criador. Deus não pode abençoar pessoas ao ponto de virar a sua história que não sabe quem é nele. Esta manhã o Espírito está falando: eu estou devolvendo a você a revelação acerca de quem você é. Quem está aqui, diga glória a Deus. Eu não entendi, então quero terminar aqui. A Bíblia diz, no livro de Atos, olha que interessante, não ia falar sobre isso. Atos 11:26. Em Antioquia foram chamados pela primeira vez de cristãos. A Bíblia está dizendo que tem 2 homens que foram levados pelo Espírito para Antioquia. Nesse tempo Antioquia chamava Antioquia da Síria. A Bíblia diz que Barnabé foi o homem levantado por Deus para ativar o ministério de Paulo que estava adormecido. Paulo foi derrubado no caminho a Damasco. Ele fica 3 dias sem ver, porque antes do Senhor levantar alguém, Ele vai arrancar a sua visão. Você não pegou? Deus não pode levantar você para que você trabalhe debaixo da sua visão. Todas as vezes que Deus levantar um homem ou mulher, Ele vai tirar a sua visão para colocar a visão dele. A Bíblia diz que depois que ele se levanta, ele vai para uma pequena cidade. Ele fica escondido por aproximadamente 13 anos. Quantos anos? 13.1. Ele vai lá e fica escondido. Barnabé percebe que a comunidade cristã está rejeitando Paulo porque tem medo de Paulo. Imaginam que Paulo não foi transformado, que ele continua sendo Saulo que ele era. Barnabé vai até Paulo, coloca Paulo debaixo do braço e leva Paulo para Antioquia da Síria. Eles passam um ano todo pregando o evangelho do reino. A Bíblia diz que milhares de pessoas foram tocadas pelo poder de Deus naquela cidade, e a graça de Deus visitou Antioquia. Você não pegou? Aonde você entrar, a graça de Deus precisa visitar o ambiente, porque você é um portador e uma portadora da graça de Deus. Olhe para cá. Todos os dias, pastora Daiane, o texto diz que todos os dias Paulo e Barnabé passavam pelo mesmo caminho, e as pessoas diziam: lá vai Paulo, lá vai Barnabé, lá vai o Eduardo, lá vai o Rodrigo, lá vai o Fernando, lá vai o Ricardo. Só que chegou um dia que o eidos de Deus se manifestou sobre Paulo e sobre Barnabé. Eles passaram pelo mesmo caminho. As pessoas olharam para Paulo e não conseguiram mais ver Paulo em Paulo. As pessoas olharam para Barnabé e não conseguiram mais ver Barnabé em Barnabé. Então, as pessoas olham para eles e dizem, pela primeira vez, ao chamar Paulo e Barnabé, eles dizem: estão aqui passando os cristãos. O que Deus está dizendo é: eu quero gerar o meu DNA,
o meu eidos em você, ao ponto da minha natureza se tornar tão poderosa em você. As pessoas vão olhar para você e não vão mais te ver, porque vão ver a minha glória em você, a minha presença em você. Se você quiser receber um tempo poderoso de restituição, permita que o eidos de Deus toque na tua natureza, arrancando a tua natureza carnal e colocando a natureza de Cristo em você. Só quem está aqui fica de pé e aplauda o Senhor bem forte. Glória a Deus. Pastores, rapidamente, antes de eu orar, vocês vão se posicionar lá nas portas com o óleo da unção bem rápido. Deixa eu pedir algo para os pastores. A Bíblia diz que Davi recebeu uma oração, sim ou não? Uma unção. Ele recebeu o quê? Hoje nós vamos liberar sobre a comunidade. Escute o que eu vou dizer aqui. A unção sacerdotal. A unção sacerdotal, profeticamente, a unção do crescimento. Na hora que você sair daquela porta, ninguém vai orar por você. Ninguém. Pastores, vocês não vão orar. Nós vamos orar durante a semana, amém? Quando vocês estiverem no trabalho, vai ter aqui atalaias orando por vocês. Só que agora não, agora você vai receber uma unção, a unção sacerdotal. Mas escute o que eu vou dizer aqui antes de terminar. Sabe o que o Espírito Santo quer fazer? Quando Ele te restituir tudo aquilo que o diabo tomou, na vida financeira, no tempo e na autoimagem, além de ter você assentado na mesa dele, porque muita gente, quando o Senhor começa um processo de restituição, sabe o que Ele faz? Ao invés de ficar na mesa, ele sai da mesa, porque ele fica embriagado. Ele fica o quê? E eu vou liberar uma palavra que dura, tá? Se Deus visitar o teu futuro hoje e perceber que você vai se embriagar, Ele não vai restituir sobre você. Que é melhor ter um filho na mesa sem restituição do que ter um filho restituído fora da mesa. Dura essa palavra. Escute. A história diz sobre um homem. Ele vai orar por uma autoridade. Orar por quem? Ele chega na porta daquela casa. Toca o interfone, o segurança vem, informa a secretária. A secretária vem até o moço e ele diz: eu vim orar pela autoridade. Escute. Ele então se apresenta. A secretária vai até a autoridade e diz: existe um moço que está ali, que veio fazer um momento de oração por você. A autoridade pergunta qual que é o nome dele. Ela fica sem graça, porque entre a presença do homem até a presença da autoridade, ela esqueceu o nome do representante de Deus. Mas quando ela chega e ele pergunta: você não se lembra o nome dele? Ela falou: me perdoe, eu não me lembro. Mas ele é parecido com Jesus. O grande alvo da nossa vida é sermos restituídos nas finanças, no tempo, na autoimagem e continuarmos parecidos. Você está comigo aqui? Coloca a tua mão assim. Quantos acreditam de verdade nessa palavra? Quantos vão viver essa palavra? Diga glória a Deus. Deixa eu te falar, o tapa pode estar comendo para você. A situação pode estar feia, ou talvez a tua situação está muito boa e apenas o começo da sua história e você acha que já está vivendo o final. Se você acreditar nessa palavra, você vai orar junto comigo. Você vai orar junto comigo. Até o dia 29, são 40 dias de propósito pela igreja. 40 dias de propósito por quem, irmãos? É para o pastor tocar em carro? Comprar casa? É pela... E vai acontecer muitas coisas aqui, amém? Coloca a tua mão assim, deixa eu abençoar você. Paizinho querido, na autoridade do teu nome, esta é uma manhã de decreto. Essa é uma manhã de restituição.
Que venha um tempo de restituição nas finanças, que venha um tempo de restituição no tempo, que venha um tempo de restituição na autoimagem. Pastor, mas eu nunca tive nada. Deus vai me restituir do quê? Dos sonhos que o diabo arrancou de dentro de você. Porque um homem que não sonha, ele não estabelece meta, ele não estabelece alvo, e quem não tem alvo e meta não sai do lugar. Eu declaro pelo poder da palavra de Deus que um tempo novo vai visitar esta comunidade. Um tempo de prosperidade e paz venha sobre a tua casa. Um tempo de prosperidade e paz. Assim, negócios que estão amarrados há 20 anos, é uma ordem, ó, no reino do Espírito, seja desatado agora. Realidades que estão presas geracionalmente, de pai para filho, de mãe para filha, eu declaro agora destravada pelo poder de Deus. Gente que sonha fazer uma viagem para fora do Brasil, ninguém da sua geração fez. Eu profetizo, a tua casa faz, a tua casa faz, a tua casa faz. Pastor, ninguém foi empresário na minha geração, você vai ser o primeiro. Eu profetizo um novo tempo, uma nova estação. Pastor, a minha empresa vai muito bem, eu estou com medo de crescer. Eu declaro, vai crescer a 100 por 1. Pelo poder da palavra de Deus. A única condição é, você só não pode sair da mesa. Você só não pode sair da mesa. Se permanecer na mesa, vai continuar crescendo. Se permanecer na mesa, vai continuar sendo restituído. Liberamos agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, um decreto de prosperidade e paz na vida financeira, no tempo e na autoimagem. Eu ligo essa oração agora na terra e nos céus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça do Senhor, o grande amor de Deus e as consolações do Santíssimo Espírito toque você. Que essa semana seja marcante e vibrante, leve como uma pena. Que Deus visite todas as áreas da tua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida. Quem pode aplaudir o Senhor bem forte. Vai em paz.